Bem, pessoal, hoje nós iremos trabalhar sobre o uso dessas duas letrinhas nas palavras, que é o M ou o N, certo? Que nós somos acostumados a escrever, né, palavras que tem o som nasal, que é o som an, en, in, on e O som é nasal porque esse som sai pelo nariz, não é verdade? Mas a gente sempre fica com dúvida. Eu vou usar o M ou eu vou usar o N? Sempre as crianças perguntam, tia, é com M ou com N? Hoje nós iremos tirar essa dúvida. Então, olha só, o M tem aquele som, os lábios tocam um no outro quando você vai falar tanto o nome da letra M, como quando você vai pronunciar o som do M. Já o som do N é como se a sua língua, a sua língua toca no céu da boca. É o som do N. Então, vamos lá. Mas quando este som está no meio da palavra, entre uma consoante e uma vogal, o som sai nasalizado, né? Sai assim, se estiver com A, em, se estiver com I, com E, in, com I, on, com O e com U. Então, vamos lá. Para saber se a gente vai usar o M ou o N, existe uma regra na língua portuguesa, certo? Que para usar o M, a gente só pode usar se for antes de duas letrinhas, antes de P ou antes do B, certo? Se esse som an, en, in, on estiver antes de qualquer outra consoante do nosso alfabeto, você vai usar o N, porque para usar o M tem que ser antes de P ou B. Aí vejam aqui os exemplos. Vejam aqui a palavra tempo. Não teve o som em, teve o som em. Mas para usar o M, a gente só usou o M porque teve o P, certo? Então, antes do P, a gente usou M, antes do P. Aí vamos ver aqui, outra palavra, tambor. Veja que a gente tem um som nasal, mas eu poderia colocar um M ou um N. E por que eu coloquei um M? Porque foi antes do B, certo? Então, sempre que tiver a dúvida, é M ou N. Se for antes, se depois do som for um B ou um P, então antes você coloca um M. Aí olha aqui, ó, pinto tem o mesmo som, mas a gente não usou M. Por quê? Porque teve uma outra consoante que não era nem P e nem era B, era um T de tatu, certo, pessoal? Então aqui também, olha, na palavra pente tem o som em, o som nasalizado, o som que sai pelo nariz. Se você tocar no nariz, tentar tapar um nariz, fizer em, você vai sentir a vibração no seu dedo, porque o som está saindo pelo nariz. Mas depois do som veio uma outra consoante, que não era P e nem B. Então, a gente escreveu N. Agora, vejam só. Temos aqui agora outras palavrinhas para vocês verem. Vejam. Temporal. Foi usado o M antes do P, aí foi usado o M. Banco, foi usado o N, porque depois não era nem P nem B, foi outra consoante. Pomba, foi usado o M, porque antes do B. E agora temos outra atividadezinha, outras palavras para a gente completar, certo? A gente vai completar agora. E aí, olha, M ou N, não é?
A palavra você já sabe que é banco, porque o som é o mesmo. Se eu coloco um M ou coloco um N, o som vai ser o mesmo. A palavra é banco. A dúvida é, eu coloco um M ou um N? Eu vou colocar um N, porque antes de qualquer outra consoante que não seja P ou B, a gente usa N, e aqui é um C. Então, aqui é um N. Banco. Samba. Opa, eu tenho um B. Então, antes de B, eu vou colocar a letrinha M, de 3 pernas. Agora, a palavra é campo. Olha aqui, um P. Antes do P ou antes do B, a gente usa M. E a gente só usa M, gente, nessas duas situações. Ou antes do P ou antes do B. Agora, empada. M também, porque é antes do P. Agora aqui, nesta coluna, laranja. Veja, vou ter aqui um J. Nem é P e nem é B. Então, a gente vai usar a consoante N. Laranja. Limpo. Olha aqui um P. Se eu tenho um P, então antes a gente coloca um M. Agora temos a palavra merenda. Merenda, veja que antes, não é? Depois do som nasal, a gente tem a consoante D. Ou seja, antes de qualquer outra consoante que não seja P ou B, a gente usa N. Certo, gente? E aqui a última palavrinha, mundo. A mesma coisa, a gente vai usar N. Certo, pessoal? Então, vamos ler. Banco, samba, campo, empada, laranja, limpo, merenda e mundo. Ok, gente?